Neste domingo, nós estudaremos a lição número 9 da nossa revista da Escola Dominical, que tem por tema o mistério da unidade revelado. Esse é o assunto da lição de hoje. Durante a ministração desta lição, eu vou utilizar o texto da minha Bíblia, a Mensagem. Ela está um pouco surrada. Se a minha mãe estivesse aqui, ela falaria assim, mas de que Bíblia surrada? Eu não sei se a turma de hoje, a juventude de hoje, conhece essa palavra, surrada. Muito bem, a Bíblia Mensagem, ela é uma Bíblia de leitura. Ela não tem a intenção de substituir as excelentes Bíblias que estão à nossa disposição. Ela foi escrita pelo biblista Eugene Peterson, falecido em dezembro de 2018, aos 85 anos. Como pastor de uma igreja, Eugene percebeu que as pessoas tinham dificuldade de compreender plenamente o significado das palavras da Bíblia. Então, durante 30 anos, ele dedicou-se a reescrever a Bíblia para os irmãos da igreja na linguagem deles. Como ele era um biblista, ele fez isso com um profundo compromisso com o sentido original das línguas da Bíblia, o hebraico, o aramaico e o grego. A tradução para o português foi feita por uma equipe de tradutores teólogos e todo o texto foi revisado pelo reverendo Luiz Saião, o mais brilhante biblista brasileiro da atualidade. Faremos a leitura bíblica sempre usando a Bíblia, a Mensagem. E vamos começar pelo texto áureo. O estudo que faremos esta manhã está baseado na primeira carta do apóstolo Paulo, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 3, os primeiros 13 versículos. E o textuário é exatamente o versículo 5 de Efésios 3. Eu vou acrescentar o versículo 4 para que o texto fique mais compreensível para todos nós. Diz assim o texto sagrado: quando lerem o que escrevi, entenderão por vocês mesmos o mistério de Cristo, que nenhum dos seus antepassados entendeu. Foi só agora que o Espírito de Deus deixou tudo claro por meio dos santos apóstolos e profetas desta nova ordem. A leitura bíblica da lição está nos 13 primeiros versículos de Efésios 3. Mas antes, vamos ler também a verdade prática, conforme está escrito na revista. Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. Faremos agora a leitura do texto bíblico da lição. É por isso que eu, Paulo, estou preso por causa de Cristo, depois de assumir a responsabilidade por vocês que não são judeus. Creio que vocês sabem do que me foi confiado no plano que Deus tem de incluir todos. Garanto que tudo que comuniquei a vocês de forma resumida me foi dada pelo próprio Deus. Quando lerem o que escrevi, entenderão por vocês mesmos o mistério de Cristo, que nenhum dos seus antepassados entendeu. Foi só agora que o Espírito de Deus deixou tudo claro
por meio dos santos apóstolos e profetas desta nova ordem. Continuando no versículo 6. O mistério era o seguinte: tanto o povo que nunca ouvira falar de Deus, as nações pagãs, quanto os que ouviram falar dele a vida inteira, os judeus, estão na mesma posição diante de Deus. Eles receberam a mesma oferta, a mesma ajuda, as mesmas promessas em Cristo Jesus. A mensagem é acessível a todos e acolhe todas as pessoas em toda parte. Versículos 7 e 8. E é para isto que dedico a minha vida, ajudar todos a entender a mensagem e a responder ao seu apelo. Sob o pleno cuidado de Deus, ela me foi dada como um presente, uma grata surpresa. Quando chegou o momento de apresentar a mensagem aos que nada sabem sobre Deus, eu era o menos qualificado de todos os cristãos. E Deus me deu este privilégio. Mas estejamos certos de que não foi por causa da minha capacidade. Versículos 9 e 10. Por isso, aqui estou, pregando e escrevendo a respeito de temas que estão além da minha capacidade. As riquezas insondáveis de Cristo e a sua graça generosa. Minha tarefa é tornar público tudo isso, contar o que Deus, o Criador de todas as coisas, tem feito nos bastidores, por meio de gente que segue Jesus como vocês, reunida nas igrejas. O extraordinário plano de Deus está se tornando conhecido e comentado até mesmo entre os anjos. Finalizando os versículos de 11 a 13. Tudo está acontecendo conforme o plano de Deus executado em Cristo Jesus. Quando confiamos nele, temos liberdade para dizer o que deve ser dito e ousadia para ir aonde for preciso. Então, não permitam que as lutas que estão enfrentando por causa de vocês os desanimem. Coragem. Assim termina o apóstolo Paulo ao escrever esses 13 primeiros versículos de Efésios 13. Estamos estudando neste segundo trimestre de 2020, na Escola Dominical da Assembleia de Deus do Porto da Madama, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. A carta aos Efésios conta a fantástica história da salvação no plano estabelecido por Deus antes da fundação do mundo. É a história mais linda e maravilhosa que o Espírito Santo inspirou ao grande apóstolo das gentes, como é conhecido o apóstolo Paulo. O pastor Elianai Cabral, ele disse que para compreender essa maravilhosa pérola do Novo Testamento, não é preciso ser teólogo, basta submeter-se ao Espírito Santo através da meditação e da oração. No capítulo 1 de Efésios, Paulo mostra o plano eterno de Deus, escolhendo a igreja em Cristo para a salvação. E ele ora para que Deus nos mostre a grandeza desse chamado, a riqueza dessa herança e a grandeza do poder que está à nossa disposição, conforme aprendemos já em aulas anteriores. No capítulo 2 de Efésios, Paulo mostra o estado de perdição e condenação em que se encontravam judeus e gentios, escravos da carne, do mundo e do diabo, conforme aprendemos na aula passada com o professor Otoniel de Paula.
E agora, no capítulo 3, Paulo fala sobre o maior mistério de Deus na história. E é por causa desse mistério que ele está preso. Martin Lloyd-Jones diz que o que realmente pôs Paulo na prisão foi ele pregar por toda parte que o evangelho de Jesus Cristo era tanto para judeus como para os demais moradores da terra. Foi isso, mais que qualquer outra coisa, que enfureceu os judeus. Foi esse estilo de mensagem que culminou com sua prisão em Jerusalém e seu subsequente envio para Roma. Hernandes Dias Lopes, ele destaca aqui 2 pontos interessantes que eu desejo compartilhar com vocês. Primeiro, ele diz assim: Paulo considerava-se prisioneiro de Cristo, não de Nero. Paulo não olhava para a vida a partir de uma perspectiva puramente humana. Ele sempre via a vida pela ótica da soberania de Deus. É o que nós vemos, por exemplo, em Efésios 3, verso 1, que diz assim: é por isso que eu, Paulo, estou preso por causa de Cristo. E nós vamos ver esse mesmo pensamento no capítulo 4, versículo 1, quando ele diz assim: enquanto estou preso aqui, pelo simples fato de servir o Senhor. O segundo aspecto que o pastor Hernandes Dias Lopes destaca aqui neste capítulo 3 de Efésios é que Paulo considera-se prisioneiro por amor dos gentios. Os crentes de Éfeso podiam se perguntar: mas por que Paulo está preso em Roma? Por que Deus permite estas coisas? Paulo explica que está preso por pregar que os que não são judeus foram reconciliados com Deus e reconciliados com os judeus para formar um só corpo em Cristo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Feita essa introdução, eu vou dar uma pausa aqui para tomar um golinho de água nesse copo bonito que Gessi preparou para mim. Pronto. Vamos continuar então. Bem, já fizemos então essa introdução da lição de hoje. Vamos então para o primeiro ponto. Eu desejo destacar 3 aspectos da lição de hoje para vocês. O primeiro é o conceito bíblico de mistério. Nos primeiros 6 versículos de Efésios, capítulo 3, Paulo emprega 3 vezes a palavra mistério. No versículo 3, quando ele diz assim: o mistério que me foi dado a conhecer por revelação. Em Efésios 3 e 4, 3 e 3 é o que acabamos de ler, 3 e 4, diz assim: entenderão por vocês mesmos o mistério de Cristo. E em terceiro lugar, no versículo 9, quando ele diz assim: e esclarecer a todos a administração deste mistério. Essa é a questão central da lição de hoje. Esse mistério que Paulo fala a respeito dele aqui em Efésios 3. Veja só que coisa interessante. A palavra grega para mistério, ela tem um sentido diferente daquele entendido na língua portuguesa. Vale a pena ressaltar para todos vocês que muitas palavras em português
não tem o mesmo sentido em grego. Esse é um dos grandes desafios que aqueles que traduzem a Bíblia para outros idiomas de seus países, de seus povos, enfrentam. Em português, na nossa língua, mistério quer dizer algo obscuro. Mistério é algo oculto, secreto, enigmático, inexplicável, incompreensível. É assim que nós entendemos a palavra mistério. Já no grego, que foi o idioma usado por Paulo para escrever esta carta, mistério quer dizer um segredo que já foi revelado. Este é o sentido da palavra mistério em grego. Eu concordo com John Stott quando ele diz que no cristianismo não existem mistérios esotéricos reservados para uma elite espiritual. Ao contrário, diz John Stott, os mistérios cristãos são verdades que, embora estejam além da compreensão humana, foram revelados por Deus. O Evangelho não está ao alcance apenas de uma elite espiritual, mas é aberto a toda a igreja. Às vezes, nós somos levados a considerar determinados irmãos e irmãs mais especiais do que nós. Isto não existe, isto não é verdade. Bem nos ensinou John Stott, e eu concordo com ele. Então, por exemplo, no que nós acabamos de ler, em Efésios 3, veja só o que diz o versículo 5. Diz assim: agora o Espírito de Deus deixou tudo claro. Então não tem esse negócio de fulano ou beltrano entender a Bíblia de uma forma que eu não consiga entender, que você não consiga entender, que outro irmão não consiga entender. Paulo está dizendo, acabou esse mistério, o Espírito Santo deixou tudo claro. E então, nós vamos chegar no ponto central da nossa lição. O mistério revelado em um Novo Testamento. O grande mistério que Paulo desejava revelar à igreja em Éfeso era a participação plena dos crentes não judeus na salvação efetuada na cruz. Porque no tempo de Paulo era muito forte entre os cristãos primitivos a ideia de que para ser cristão primeiro precisava ser judeu. Era uma condição primária. Primeiro, se você não é judeu, primeiro você se torna um judeu, para só então tornar-se um cristão. Na verdade, a igreja é a união de todos os crentes em Cristo, independente de raça, de língua ou de nação. A igreja é Deus formando um só povo, uma só fé, um só Senhor, todos com os mesmos privilégios. Ser filho de Deus é direito comum a todos quantos receberem a Cristo como Salvador. Esse mistério revelado põe por terra o conceito errado de que os judeus é um povo com privilégios especiais. Tem muita gente pregando isso por aí. Eu quero afirmar nesta oportunidade que sem reconhecer Jesus como enviado por Deus para a salvação de todo aquele que crê, não há salvação especial para os judeus. Vamos
Vamos repetir novamente a leitura do versículo 6. Observe comigo. O mistério era o seguinte, diz Paulo. Tanto o povo que nunca ouvira falar de Deus, as nações pagãs, quanto os que ouviram falar dele a vida inteira, os judeus, estão na mesma posição diante de Deus. Eles receberam a mesma oferta, a mesma ajuda, as mesmas promessas em Cristo Jesus. A mensagem é acessível a todos e acolhe todas as pessoas em toda parte. Muito bem, tendo entendido então esse mistério revelado, que é a abrangência da salvação para todas as pessoas, e não só para os judeus, nós vamos então para o terceiro e último ponto que eu desejo destacar na lição de hoje, que é a necessidade do poder de Deus para anunciar esse mistério, que nós acabamos de estudar aqui. No versículo 7, Paulo fala sobre a necessidade do poder de Deus para anunciar esse mistério. Esse ministério da pregação ele é um dom. Não o mistério da pregação, mas o ministério da pregação, na qual pregamos esse mistério de que Deus estendeu as suas mãos salvadoras para todas as pessoas que aceitarem a seu Filho. Esse ministério de pregar é um dom, mas ele não pode ser exercido sem poder. É o que Paulo diz no versículo 7. Deste evangelho me tornei ministro, diz Paulo, pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação do seu poder. Meus irmãos, queridas irmãs, o privilégio que Deus nos concede de anunciar o evangelho a todas as pessoas é explicado pelo apóstolo Paulo nos versículos 8 e 9. Paulo diz assim: e Deus me deu este privilégio, mas estejam certos de que não foi por causa da minha capacidade. Por isso, aqui estou, pregando e escrevendo a respeito de temas que estão além da minha capacidade. As riquezas insondáveis de Cristo e a sua graça generosa. Minha tarefa é tornar público tudo isso, contar o que Deus, o Criador de todas as coisas, tem feito. Paulo fala aqui sobre riquezas insondáveis de Cristo. Já sabemos que o Evangelho são boas novas. E essas boas novas têm que ver com as insondáveis riquezas de Cristo. O que são essas riquezas? Primeiro, a ressurreição da morte do pecado. O salário do pecado é a morte. Então nós estávamos mortos em pecado. E através da salvação ressuscitamos do pecado. Esta é uma das riquezas insondáveis de Cristo. A ressurreição da morte do pecado. E agora nós vivemos para Deus. A segunda é a libertação da escravidão dos três principais inimigos de qualquer pessoa, que é a carne, o mundo e o diabo. Nós fomos libertos da escravidão. Continuamos sujeitos às nossas fraquezas, mas não estamos mais dominados pela força da carne,
tentações do mundo, pelas tentações do diabo. Nós estamos libertos, nós temos o poder do sangue de Jesus, que nós devemos sempre clamar toda vez que enfrentarmos um desses três inimigos, a carne, o mundo ou o diabo. Em terceiro lugar, faz parte também dessas insondáveis riquezas de Cristo a entrada vitoriosa com Cristo nas regiões celestiais. No grande dia do arrebatamento da igreja, o Espírito Santo vai nos tirar da terra e levar ao encontro de Jesus nos ares. E dali, junto com Cristo, nós iremos para as regiões celestiais, onde viveremos para sempre com Cristo. Então, essa entrada vitoriosa com Cristo nas regiões celestiais também faz parte dessas insondáveis riquezas de Cristo que todos nós temos. Uma outra riqueza desta é a reconciliação com Deus. Os nossos pecados tinham nos afastado de Deus, mas Jesus vem e rasga o véu que impedia a entrada no Santo dos Santos, e hoje nós chegamos diretamente a Deus, nos prostramos aos pés do nosso Senhor, clamamos a Ele, fazemos as nossas orações, apresentamos a nossa adoração, louvamos o seu nome, adoramos o seu nome. E esta reconciliação com Deus nós alcançamos através desta salvação maravilhosa que recebemos através de Cristo. Em quinto lugar, faz parte dessas insondáveis riquezas de Cristo a reconciliação uns com os outros. Esse é um ponto que precisa ser enfatizado nestes dias que vivemos atualmente em nossa pátria. Faz parte dessa operação de transformação de vida a reconciliação de uns com os outros. Isto significa que nós não devemos mais hostilizar as outras pessoas. Nós devemos derrubar o muro da inimizade. Não devemos ter mais inimigos. O que nós vemos hoje é crente contra crente, discutindo posições políticas. Eu sou a favor de Bolsonaro, eu sou contra Bolsonaro. Quem é a favor briga com quem é contra, quem é contra briga com quem é a favor. Meus irmãos, nós fomos reconciliados uns com os outros. Então vamos parar com esta situação de hostilizar uns aos outros. Vamos respeitar a opinião de cada um. Se você quer pensar de um jeito, pense, eu penso de outro, mas respeito a sua forma de pensar. Eu não vou perder a minha amizade, como muitos têm perdido, e nem vou desejar o mal. Agora mesmo, com a internação do presidente do Supremo Tribunal Federal, eu li nas redes sociais alguns irmãos desejando que ele morresse, que ele estivesse com a Covid. Um chegou a dizer assim: vai tarde. Meus irmãos, isso não combina com o Evangelho, com a vida transformada. Não deixe estas coisas tomarem conta do seu coração. Reconciliação com Deus e reconciliação uns com os outros. Outro benefício dessas insondáveis riquezas de Cristo é o ingresso na família de Deus. Nós agora pertencemos à família de Deus. A igreja é a família de Deus aqui na terra. E em último lugar, a herança gloriosa em Cristo no novo céu e na nova terra. Que bênção! Ressurreição da morte e do pecado, libertação da escravidão da carne, do mundo e do diabo, entrada vitoriosa com Cristo nas regiões celestiais, reconciliação com Deus, reconciliação uns com os outros, colocando fim nas hostilidades, derrubando o muro da inimizade,
Em sexto lugar, o ingresso na família de Deus. E em sétimo lugar, a herança gloriosa em Cristo, no novo céu e na nova terra. Quando você compreende o que é a igreja e o que a igreja tem em Cristo, isso lhe dá grande confiança para viver uma vida vitoriosa. Nós podemos extrair do versículo 12, 3 atitudes que devem sempre nos acompanhar como crente em Cristo. Quais são essas 3 atitudes? Ousadia, acesso e confiança. O texto sagrado diz assim: quando confiamos nele, temos liberdade para dizer o que deve ser dito e ousadia para ir aonde for preciso. Ousadia é a ausência de barreiras e de medo. Nós podemos falar com Deus com liberdade. Alguns crentes ficam preocupados de ofender a Deus, acham que a mão de Deus vai pesar por ele, porque ele questionou Deus em algumas coisas. Meus queridos, Deus compreende perfeitamente a nossa fraqueza humana, a nossa debilidade de compreender as coisas espirituais, de entender que Ele tem o melhor para nós. Então você pode falar com Deus com liberdade, que a mão de Deus vai estar sempre estendida para te abençoar. Além da ousadia, o acesso. O acesso aponta para o fato de que temos acesso a Deus, o nosso Pai, em espírito. Então, através da ação do Espírito Santo que habita em nós temos pleno acesso ao nosso Pai Celestial. E a confiança afirma a certeza da aprovação divina, sabendo que Deus está contemplando a sinceridade do nosso coração e aprovando a nossa dedicação e o nosso esforço de viver uma vida cristã saudável. Paulo quer que os crentes entendam que o plano de Deus da redenção de todo aquele que crê prosseguirá a despeito da sua prisão em Roma. O plano de Deus não falhou porque ele está na prisão, nem suas aflições o afastaram do caminho de cumprir sua missão enquanto viver. A igreja ocupa um lugar central no Evangelho e na história. Cristo morreu para nos reconciliar com Deus e para nos reconciliar uns com os outros. Paulo termina esse parágrafo, que são os 13 primeiros versículos de Efésios 13, ele termina dizendo assim: então, não permitam que as lutas que estou enfrentando por causa de vocês os desanimem. Coragem, diz Paulo. E eu termino dizendo o seguinte para vocês: sofrimento e glória estão profundamente interligados entre si. Se o nosso sofrimento traz glória para os outros, bendito seja Deus. Amém.